Existe algo que ninguém te contou sobre o dom da visão espiritual. Não é o que as igrejas ensinam. Não é o que os pregadores falam nos cultos. E com certeza, não é o que você aprendeu nos círculos de oração. Eu sei disso porque eu estava do outro lado. Durante anos, eu usei esse dom para destruir vidas. Eu sabia exatamente como o mundo espiritual funcionava. Não porque alguém me ensinou na Bíblia, mas porque eu estava ativamente dentro dele, servindo às trevas. Eu enxergava o que poucos conseguem ver, e eu usava isso como arma. Hoje eu tô aqui para te contar o que eu descobri depois que tudo mudou na minha vida. E quando eu digo que tudo mudou, eu não estou falando de uma transformação suave, tranquila, daquelas que parecem um poema bonito, numa moldura de madeira pendurada na parede da sala. Não. Eu estou falando de uma ruptura violenta. De uma noite em que o mundo espiritual se abriu na minha frente de um jeito que eu nunca esperava. E o que eu vi me fez cair no chão e chorar por horas. O que eu vi aquela noite partiu tudo o que eu acreditava. Partiu meu orgulho, partiu minha arrogância, e partiu as correntes que me prendiam há décadas. Mas antes de te contar o que aconteceu, eu preciso que você entenda uma coisa. O dom da visão espiritual é real. Ele existe, e existe um caminho para desenvolvê-lo. Só que esse caminho não é o que muita gente pensa. Não é questão de técnica. Não é questão de método. E definitivamente não é questão de curiosidade. É questão de estar preparado para o que seus olhos vão ver. Porque quando o véu se abre, você não consegue fechar de volta. Eu aprendi isso do jeito mais pesado possível. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o que eu descobri. Práticas que vão abrir sua percepção espiritual, de um jeito que vai transformar sua vida de oração para sempre. Não vou te vender ilusão. Vou te contar a verdade. A verdade que eu carregava do lado errado por anos, e que hoje eu uso para libertar pessoas. Se você acredita que existe mais no mundo espiritual do que seus olhos físicos conseguem ver, escreve aqui nos comentários agora mesmo. Eu quero ver com os olhos do espírito. Porque o que vem a seguir vai mudar o jeito que você ora, o jeito que você vive e o jeito que você enxerga a realidade ao seu redor. Eu não cheguei ao mundo espiritual pela porta da fé. Eu entrei por uma porta muito diferente. Uma porta que minha família me abriu ainda quando eu era criança, sem que eu entendesse o que estava acontecendo. Minha avó praticava rituais. Minha mãe seguia o mesmo caminho. E quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, já estava sentada em rodas de práticas que nenhuma criança deveria presenciar. Não vou entrar em detalhes sobre o que era feito naqueles rituais. Mas vou te dizer uma coisa, desde muito cedo eu comecei a ver coisas. Não era imaginação. Eu sabia a diferença porque eu perguntava para adultos ao meu redor. E eles confirmavam o puta que eu estava vendo. Eu via presenças, eu sentia movimentações no ambiente. Eu percebia quando algo espiritual estava acontecendo num cômodo antes mesmo de entrar nele. Com o tempo, as pessoas que me rodeavam começaram a reconhecer que eu tinha uma sensibilidade espiritual muito acima do comum. E em vez de me proteger disso, eles decidiram desenvolver isso em mim. Me ensinaram práticas, me ensinaram a abrir o que eles chamavam de terceiro olho. Me ensinaram a se comunicar com entidades. Me ensinaram a usar ervas, rituais, palavras de poder, que na verdade eram invocações. Me ensinaram a fazer o que eles chamavam de trabalhos, que eram feitiços direcionados contra pessoas específicas. Eu aprendi tudo isso, e com o tempo, fui me tornando referência dentro daquele círculo. Pessoas chegavam até mim com pedidos. Queriam destruir relacionamentos de outras pessoas, queriam se vingar de alguém, queriam amarrar outra pessoa por ciúme, por possessividade, por ódio disfarçado de amor. E eu atendia. Porque dentro daquele mundo, isso era poder. E eu tinha sido ensinada desde criança que poder era a coisa mais importante que existia. Durante aproximadamente 17 anos da minha vida adulta, eu operei dentro desse sistema. Eu sabia como o mundo espiritual funcionava do ponto de vista das trevas. Eu sabia como entidades se movimentam. Eu sabia quais horários eram mais usados para atividade demoníaca. Eu sabia como as estratégias funcionavam contra pessoas que não percebiam o que estava acontecendo ao redor delas. Eu sabia como reconhecer pessoas espiritualmente vulneráveis, e eu sabia exatamente o que usar contra elas. Eu não era uma aprendiz curiosa, eu era uma praticante experiente. E é exatamente por isso que quando eu te falar sobre o mundo espiritual, sobre o dom da visão,
sobre o que está acontecendo ao redor das pessoas enquanto elas dormem, enquanto elas vivem o dia a dia sem perceber nada. Eu não estou falando com base em teoria. Eu estou falando com base em anos de experiência dentro daquele sistema. A diferença é que hoje eu uso tudo o que aprendi de um jeito completamente oposto. Hoje eu sei identificar o que o inimigo faz, porque eu já fiz parte daquilo. E quando eu oro contra essas estratégias, quando eu te explico como se proteger espiritualmente, quando eu te falo sobre visão espiritual dentro da fé, eu sei exatamente do que estou falando. Mas existe uma coisa que nenhum ritual, nenhuma entidade e nenhum mestre das trevas jamais me ensinou. Existe uma coisa que eu só aprendi depois que tudo quebrou dentro de mim numa noite, que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. E essa coisa mudou tudo. Durante todos os anos que eu passei dentro das práticas das trevas, eu achava que entendia tudo sobre o mundo espiritual. Eu estava errada. Existia uma camada da realidade espiritual que eu nunca tinha conseguido enxergar, não porque ela não existisse, mas porque o sistema que eu servia fazia questão de esconder isso de mim. E quando eu digo esconder, eu não estou usando uma metáfora. Eu estou te dizendo que existe um véu que o inimigo coloca sobre os olhos de quem serve a ele, exatamente para que essa pessoa nunca consiga enxergar o outro lado. Eu percebi isso gradualmente. E o processo começou de um jeito que eu não esperava. Alguns anos antes da minha conversão, eu comecei a notar algo estranho durante os rituais. As entidades que eu estava acostumada a invocar, que sempre respondiam com uma certa previsibilidade, começaram a se comportar de forma diferente quando algumas pessoas específicas estavam envolvidas. Tinha um tipo de pessoa que eu simplesmente não conseguia atingir. No início eu achei que era falha minha. Refiz os procedimentos. Usei materiais diferentes. Consultei pessoas com mais experiência do que eu. E a resposta que eu recebia era sempre a mesma. Algumas pessoas têm uma proteção diferente. Não mexa com quem ora muito. Eu ouvi isso mais de uma vez dentro daquele mundo. Não mexa com quem ora muito. Na época, eu tratei isso como uma limitação técnica, como se fosse uma questão de dosagem ou de método. Mas aquilo ficou na minha cabeça, porque eu tinha visto com os meus próprios olhos que determinadas pessoas eram literalmente intocáveis para o que eu fazia. E eu precisava entender o porquê. Então, eu comecei a observar. Quando chegava até mim um pedido envolvendo alguém que parecia ser uma dessas pessoas protegidas, ao invés de simplesmente tentar e falhar, eu comecei a estudar o ambiente espiritual ao redor delas antes de qualquer coisa. E foi aí que eu vi pela primeira vez algo que abalou profundamente o que eu acreditava. Ao redor dessas pessoas, havia algo que eu só consigo descrever como uma presença luminosa. Não era um ser com forma definida que eu conseguia identificar. Como identificava as entidades que eu invocava era diferente. Era algo que irradiava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. E quando eu tentava me aproximar espiritualmente, sentia uma resistência que não era como nenhuma resistência que eu já tinha encontrado. Era como tentar empurrar dois ímãs com a mesma polaridade. Algo simplesmente não deixava passar. Eu perguntei para uma das pessoas mais velhas, dentro do grupo em que eu atuava, uma mulher que praticava há décadas, e que era considerada uma das referências dentro daquele círculo. Eu descrevi o que eu estava vendo, e ela ficou em silêncio por um momento. Depois ela disse algo que até hoje ecoa na minha memória. Ela disse: "Isso é cobertura. Quando uma pessoa vive de verdade o que acredita, ela carrega algo que a gente não consegue tocar. A gente pode tentar, mas é como jogar pedra contra uma muralha. Você cansa antes dela cair." Naquele momento, algo dentro de mim começou a rachar, porque aquela mulher não estava me dizendo isso com admiração pela fé cristã. Ela estava me dizendo como um fato técnico, frio, observado ao longo de décadas de prática. E se até dentro daquele sistema as pessoas reconheciam que a proteção de Deus era real e intransponível, então o que mais eu estava deixando de enxergar? Comecei a prestar mais atenção nas pessoas que frequentavam igrejas ao meu redor, não com intenção de me aproximar da fé, mas com curiosidade investigativa. Queria entender o que era aquilo que eu via ao redor delas. E quanto mais eu observava, mais o que eu via me perturbava. Havia pessoas simples, sem nenhum conhecimento místico avançado, sem anos de estudo espiritual, sem rituais elaborados, que carregavam ao redor de si uma presença que eu nunca consegui replicar,
com tudo o que eu sabia fazer. Uma senhora de idade que orava em voz baixa na varanda de casa todas as manhãs. Um homem que eu sabia que passava madrugadas em oração. Uma jovem que carregava uma Bíblia surrada e que vivia cantando em voz baixa enquanto caminhava. Essas pessoas não sabiam nada sobre o que eu fazia, mas espiritualmente, elas eram como fortalezas ambulantes. E eu que me achava poderosa dentro do sistema que eu servia, percebi que estava enxergando apenas uma fração, minúscula, do que realmente existia no mundo espiritual. O que eu não sabia ainda é que essa percepção estava me preparando para a noite mais aterrorizante e ao mesmo tempo mais libertadora da minha vida. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque o que vem no próximo capítulo vai te mostrar o que acontece quando o véu finalmente cai. A noite em que tudo mudou, começou como qualquer outra noite. Eu tinha recebido um pedido novo. Uma mulher queria que eu fizesse um trabalho contra a família do ex-marido dela. Era o tipo de coisa que eu já tinha feito dezenas de vezes. Não havia nada de extraordinário naquele pedido que me fizesse imaginar o que estava prestes a acontecer. Eu preparei tudo, como sempre fazia. Separei os materiais. Organizei o ambiente, entrei no estado de concentração que eu usava para iniciar os rituais. E então comecei. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal, mas em determinado momento, algo mudou. Eu senti uma resistência que eu nunca tinha sentido antes. Não era a resistência daquelas pessoas protegidas pela oração, que eu já tinha encontrado outras vezes. Era algo diferente. Era como se o próprio ambiente ao redor de mim tivesse ficado pesado de repente. Como se o ar tivesse mudado de consistência. Eu tentei continuar, mas quanto mais eu tentava avançar, mais pesado ficava. E vai. Não foi gradual. Não foi uma visão suave que foi se formando aos poucos. Foi como se uma cortina tivesse sido arrancada de uma vez. E o que estava do outro lado daquela cortina me fez parar completamente. Sem conseguir me mover, sem conseguir falar, sem conseguir respirar direito por alguns segundos. Eu vi o ambiente espiritual ao meu redor, como eu nunca tinha visto antes. Eu sempre tive sensibilidade espiritual, mas o que eu via normalmente dentro das práticas das trevas era filtrado. Era como assistir a um filme com a imagem cortada, onde você só vê determinados enquadramentos e nunca a cena completa. Naquela noite, pela primeira vez, eu vi a cena completa, e o que eu vi me destruiu por dentro. As entidades que eu invocava, aquelas com as quais eu trabalhava há anos, aquelas que eu achava que eram minhas aliadas, eu as vi pelo que elas realmente eram. Não vou descrever com detalhes o que eu vi, porque há coisas que simplesmente não precisam ser detalhadas. Mas vou te dizer o seguinte: tudo o que eu achava que era parceria, tudo o que eu achava que era uma troca justa de serviços, era mentira. Eu estava sendo usada, eu sempre estive sendo usada. E as marcas desse uso estavam visíveis em mim, de um jeito que eu nunca tinha conseguido enxergar antes. Eu via claramente o que anos de serviço aquele sistema tinham feito com a minha vida espiritual. Era como olhar para uma radiografia da minha própria alma e ver os danos que eu nem sabia que existiam. Mas não era só isso, porque junto com aquela visão aterrorizante, havia outra coisa acontecendo simultaneamente, algo completamente diferente. E esse contraste foi o que me quebrou de vez. Enquanto eu via o que estava ao meu redor, eu também comecei a perceber algo que vinha de uma direção que eu não esperava. Era como uma luz que não ofuscava, mas que o revelava. Uma presença que não se impunha com força, mas que era inegável. Algo que eu nunca tinha sentido em todos os meus anos de prática espiritual. Algo que eu não tinha nome para descrever naquele momento. E junto com aquela presença veio algo que eu só posso chamar de conhecimento direto. Não eram palavras. Não era uma voz audível. Era uma compreensão que entrou em mim como se sempre tivesse estado esperando do lado de fora. Eu soube naquele momento que havia uma escolha sendo colocada diante de mim. Não uma escolha religiosa. Não uma escolha de mudar de sistema espiritual como quem troca de time. Era uma escolha muito mais profunda do que isso. Era a escolha entre continuar sendo o que eu era, ou reconhecer pela primeira vez na minha vida que eu estava completamente errada sobre tudo. E aí veio a parte mais difícil, porque reconhecer que você estava errada sobre tudo não é simples. Quando você construiu sua identidade inteira
em cima daquele erro. Quando você passou décadas sendo reconhecida por aquilo. Quando você ensinou outras pessoas com base naquilo. E o Kaino Show não foi uma decisão. Meu corpo simplesmente foi ao chão. E eu fiquei ali por um tempo que eu não sei medir. Pode ter sido meia hora. Pode ter sido mais. E eu não sei. O que eu sei é que algo dentro de mim que estava duro há décadas começou a quebrar naquele momento. E no meio daquela quebra, no meio daquela dor que era física e espiritual ao mesmo tempo, eu fiz pela primeira vez na vida uma oração que não era uma invocação, que não era um ritual, que não tinha técnica nenhuma. Eu simplesmente disse em voz alta, com a voz embargada, para aquela presença que eu não sabia ainda nomear corretamente. Eu errei em tudo. Se o Senhor é real, me mostra um caminho para sair daqui. O silêncio que veio depois daquelas palavras foi o silêncio mais pesado e ao mesmo tempo mais limpo que eu já senti na minha vida. E naquele silêncio, eu soube que alguma coisa tinha mudado para sempre. Sair daquele mundo não foi simples. Eu preciso ser honesta com você sobre isso porque seria muito fácil te contar uma versão bonita e arrumada, onde tudo se resolveu numa noite e a vida ficou perfeita do dia seguinte em diante. Mas isso seria mentira. E mentira é exatamente o que eu servi por anos demais. Não vou fazer isso aqui. A saída foi um processo. E foi um processo doloroso. Nos dias seguintes àquela noite, eu fui procurar uma igreja. Não porque eu me sentia pronta para isso, mas porque aquela presença que eu tinha sentido durante aquela experiência, aquela luz que revelava sem ofuscar, eu precisava entender o que era. E eu sabia que não ia encontrar a resposta dentro do sistema que eu estava deixando para trás. Entrar naquela igreja pela primeira vez foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Eu me sentia completamente fora do lugar. Eu conhecia o mundo espiritual de um jeito que a maioria das pessoas ali nunca conheceu. Mas ao mesmo tempo eu me sentia como uma criança que não sabe andar, porque tudo o que eu sabia fazer espiritualmente estava conectado ao que eu estava abandonando. Eu precisava aprender do zero. E foi exatamente isso que aconteceu. Um pastor daquela comunidade me recebeu sem julgamento. Quando eu contei parte do meu passado, apenas parte porque eu não estava pronta para contar tudo ainda, ele não recuou. Ele não me olhou com horror. Ele simplesmente disse: Deus já sabia de tudo isso antes de você chegar aqui. E ele mandou você mesmo assim. Essa frase ficou dentro de mim como uma âncora. Começou então um período longo de renúncia, de oração, de acompanhamento espiritual. Houve momentos de libertação muito intensos. Houve noites difíceis. Houve batalhas espirituais que eu reconhecia pelo outro lado, e que agora eu estava enfrentando de um ponto completamente diferente. Mas havia algo novo acontecendo em mim que eu nunca tinha experimentado antes. Quanto mais eu me aprofundava nessa nova vida, quanto mais eu orava, quanto mais eu ficava na presença de Deus, eu comecei a perceber que minha sensibilidade espiritual não havia desaparecido. Ela havia mudado de direção. Antes, eu enxergava o mundo espiritual através de um filtro das trevas. As coisas que eu via eram reais, mas eram parciais e distorcidas. Era como enxergar através de um vidro sujo. Você vê algo, mas a imagem nunca é limpa. Depois da conversão, à medida que minha vida de oração foi se aprofundando, aquele mesmo dom que eu tinha carregado desde criança começou a operar de um jeito completamente diferente. Mais limpo, mais claro, com um propósito completamente diferente. E a diferença era gritante. Antes eu usava o que via para manipular, para atacar, para servir aos interesses de pessoas que pagavam por isso. Agora o que eu percebia espiritualmente servia para proteger, para interceder, para identificar opressões e orar contra elas, para ajudar pessoas que estavam passando pelo que eu já tinha causado, em outras. Essa inversão de propósito foi a transformação mais profunda da minha vida. Não foi a saída dos rituais que me transformou, foi o encontro com uma presença que era maior do que tudo o que eu tinha servido. Uma presença que me viu no pior momento possível, no meio de um ritual, no chão, destruída, e que não me abandonou. E eu preciso te dizer algo muito importante agora. O que aconteceu comigo não é exclusivo para mim. Eu não sou um caso especial. Eu não tenho um acesso diferenciado a Deus, que outras pessoas não têm. O que aconteceu na minha vida está disponível para qualquer pessoa que esteja disposta a se aproximar com honestidade. Não importa o que você viveu. Não importa o que você fez.
Não importa de onde você vem, a mesma presença que me encontrou no chão naquela noite está disponível para te encontrar onde você está agora. Se você conhece alguém que está preso em práticas espirituais perigosas, ou que está buscando o mundo espiritual pelos caminhos errados, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora, porque às vezes uma mensagem chega na hora exata em que alguém precisa ouvir. Porque, ao longo de tudo que eu vivi, de tudo que eu vi, dos dois lados do mundo espiritual, eu aprendi que existe uma diferença enorme entre pessoas que têm uma vida espiritual ativa e pessoas que simplesmente conhecem conceitos espirituais de cabeça. Conhecimento sem prática não protege ninguém, e é por isso que eu quero te mostrar agora o que eu aprendi sobre como desenvolver de verdade uma sensibilidade espiritual saudável, baseada na presença de Deus. Não estou falando de técnicas místicas. Não estou falando de métodos elaborados. Estou falando de práticas que qualquer pessoa pode começar hoje, independente de há quanto tempo caminha com Deus. A primeira coisa que eu aprendi depois da minha conversão foi que oração não é um ritual. Isso pode parecer óbvio para muita gente, mas para mim não era. Durante anos eu tinha condicionado minha mente a entender prática espiritual como um conjunto de procedimentos específicos, com hora marcada, com materiais certos, com palavras exatas, e quando eu me aproximei da fé cristã, eu precisei desconstruir isso completamente. Oração é conversa, é relacionamento, é presença constante. Eu comecei a aprender a falar com Deus durante o dia inteiro, não apenas em momentos separados e fechados, mas em cada decisão, em cada dúvida, em cada momento de insegurança. Enquanto eu estava no mercado, enquanto eu dirigia, enquanto eu preparava comida, eu fui aprendendo a reconhecer que a presença de Deus não estava limitada a um cômodo específico ou a um horário específico. E quando eu comecei a viver assim, algo foi se transformando na minha percepção espiritual, porque eu aprendi dentro das práticas das trevas que o inimigo trabalha com muito mais intensidade sobre pessoas que estão desconectadas, pessoas que só pensam em Deus aos domingos, pessoas que oram uma vez por semana quando lembram. Essas pessoas são espiritualmente vulneráveis, não porque Deus as abandonou, mas porque elas mesmas abriram espaço através da desconexão. Eu vi isso de perto. Eu usei isso de perto. E agora eu te digo, do outro lado, a sua proteção espiritual mais poderosa não é um versículo decorado. É uma vida de intimidade constante com Deus. É acordar pela manhã e já começar o dia reconhecendo a presença dele. É encerrar a noite entregando nas mãos dele tudo o que aconteceu. A segunda coisa que eu aprendi foi sobre os horários de vigília. Dentro das práticas que eu servia, a madrugada era considerada um horário de intensa atividade espiritual. Isso não era superstição. Era algo que eu observei durante anos. O mundo está quieto. As pessoas estão dormindo. E existe uma movimentação espiritual muito real acontecendo nesse período. Mas o que eu não sabia quando estava do outro lado é que esse mesmo horário é também um dos mais poderosos para a oração. Depois da minha conversão, houve períodos em que eu acordava de madrugada e sentia aquele chamado para orar. No início eu resistia, porque aquele horário ainda me trazia memórias do que eu fazia antes. Mas com o tempo eu entendi que Deus estava me convidando a usar aquele mesmo horário, que antes eu tinha dedicado às trevas, agora para buscar a presença dele. E foi durante algumas dessas madrugadas que minha percepção espiritual mais se aprofundou dentro da fé. Não porque existe magia naquele horário, mas porque quando você abre mão do conforto do sono para buscar a presença de Deus, você está demonstrando algo muito concreto. Está demonstrando que ele é prioridade. Intimidade com Deus se constrói exatamente assim, em escolhas concretas, repetidas, que mostram onde está o seu coração de verdade. A terceira coisa que eu aprendi foi sobre o poder da oração intercessória. Dentro das práticas das trevas eu direcionava energia espiritual contra pessoas. Eu aprendi que era possível afetar a vida de alguém através de práticas espirituais. E isso era verdade, dentro daquele sistema. Mas quando eu me converti, eu descobri que o princípio invertido era ainda mais poderoso. Que orar por alguém, interceder genuinamente por uma pessoa, levar o nome dela diante de Deus, com um coração limpo, tinha um impacto espiritual real na vida daquela pessoa. Eu comecei a interceder pelas pessoas contra as quais eu tinha trabalhado no passado. Isso fazia parte do meu processo de restauração. E eu via
espiritualmente o efeito daquelas orações. Não de um jeito dramático sempre, mas havia algo acontecendo. Havia uma atividade espiritual de proteção se formando ao redor daquelas vidas. E isso me ensinou algo que eu carrego até hoje. Nunca subestime o poder de uma oração sincera por outra pessoa. Você não sabe o que está acontecendo na vida espiritual daquela pessoa. Você não sabe quais batalhas ela está travando. Mas quando você ora por ela, você está enviando algo real para o mundo espiritual ao redor dela. A quarta coisa que eu aprendi foi sobre discernimento espiritual. Muita gente confunde sensibilidade espiritual com emoção. Pensa que sentir arrepios ou chorar durante uma oração é sinal de visão espiritual, mas discernimento espiritual verdadeiro é diferente. É uma percepção clara, calma, que vem do espírito e não das emoções. Eu aprendi a reconhecer a diferença porque eu conhecia o outro lado. Eu sabia como entidades manipulavam emoções para criar experiências que pareciam espirituais, mas não eram. E quando eu me aprofundei na fé, fui aprendendo a distinguir o que vinha de Deus do que vinha da minha própria emoção ou de outra fonte. Discernimento espiritual se desenvolve com o tempo, com maturidade, com uma vida de oração constante. Não chega da noite para o dia, e não chega porque alguém pediu por curiosidade. Chega porque você construiu intimidade suficiente com Deus para reconhecer a voz dele. Escreve aqui nos comentários agora: eu não vou desistir da oração, porque essa declaração tem peso no mundo espiritual. E você vai entender isso cada vez mais profundamente conforme sua vida de oração for crescendo. Eu cheguei até aqui com você por um motivo. Não foi por acaso que esse vídeo apareceu para você hoje. Eu aprendi a não acreditar em coincidências espirituais. Aprendi isso do jeito mais difícil possível, passando pelos dois lados da realidade espiritual e saindo com cicatrizes que me lembram todos os dias do quanto o mundo invisível é real. E é exatamente por isso que eu preciso terminar com você, sendo completamente direta. O dom da visão espiritual existe. O mundo espiritual ao seu redor é real. As batalhas que acontecem enquanto você dorme, enquanto você vive o seu dia sem perceber nada, enquanto você adia aquela oração para amanhã, essas batalhas estão acontecendo agora, não no futuro agora. Mas existe uma verdade que eu aprendi, que é maior do que qualquer batalha. Nenhuma força espiritual que eu já servi, nenhuma entidade que eu já invoquei, nenhum sistema das trevas que eu já operei, nenhum deles tinha resposta para uma coisa. Para uma pessoa que vive de joelhos diante de Deus. Para uma pessoa que construiu intimidade real com a presença dele. Para uma pessoa que ora com consistência, com honestidade, com um coração que genuinamente busca a face de Deus. Eu vi isso de dentro do inimigo. E eu te digo com toda a autoridade de quem esteve do outro lado: o inferno não tem estratégia eficiente contra uma vida de oração verdadeira. Não estou te vendendo uma vida sem dificuldades. Não estou te prometendo que tudo vai ser fácil a partir de agora. Mas estou te dizendo que quando você decide construir uma vida espiritual, de verdade, quando você decide que a presença de Deus é sua prioridade real, e não apenas uma declaração bonita, algo muda no mundo espiritual ao seu redor. A cobertura que eu via ao redor daquelas pessoas que eu não conseguia atingir, aquela presença luminosa que formava uma muralha ao redor delas, ela está disponível para você. Não porque você é especial no sentido de ser diferente dos outros, mas porque o Deus que a gerava naquelas pessoas é o mesmo que está disponível para você agora. Você não precisa de anos de prática mística. Você não precisa de rituais elaborados. Você não precisa de conhecimento esotérico avançado. Você precisa de uma decisão. A decisão de buscar a presença de Deus de verdade. Com consistência. Com honestidade. Com um coração disposto a ser transformado. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que algo dentro de você já reconhece que está na hora de aprofundar essa busca. Então eu te deixo com 3 pedidos antes de você fechar esse vídeo. O primeiro é que você escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Não como uma frase vazia, mas como uma declaração do que você está escolhendo a partir de hoje, porque tem peso espiritual nas palavras que você declara com convicção. O segundo é que você compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Alguém que está buscando o mundo espiritual pelos caminhos errados. Alguém que está preso em práticas que estão destruindo a vida dele, sem que ele perceba. Alguém que está desanimado
e prestes a desistir da fé. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a direção da vida dessa pessoa hoje. E o terceiro é que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like agora. Porque eu tenho muito mais para compartilhar, muito mais do que eu vi, muito mais do que eu aprendi, e eu não quero que você perca nada do que ainda está por vir. Eu encerro com a mesma certeza que me sustenta desde aquela noite em que eu estava no chão, sem conseguir respirar direito. A presença de Deus é real, a proteção dele é real, e ela está esperando por você.